convidada de hoje no Vozes do Afeto é uma mulher que carrega nas veias o ritmo e a tradição do recôncavo baiano. Natural de Cachoeira, Patrícia Gomes começou sua trajetória na música ainda muito jovem, em 1992. Seu talento a levou para palcos de diversas partes do mundo, mas foi na Timbalada, sob a batuta de Carlinhos Brown, que ela realmente se tornou conhecida nacionalmente. Com uma voz marcante e muita presença de palco, Patrícia rapidamente conquistou os corações de quem a ouvia. Sucessos como Toneladas de Desejo e Toque de Timbaleiro fez sua voz ecoar nos carnavais de Salvador, onde em 1996 foi reconhecida como cantora revelação pelo Troféu Bahia Folia, e os shows ultrapassaram as fronteiras do Brasil. Depois de um período à frente da Timbalada, Patrícia decidiu seguir sua própria estrada. Moreno lindo, da cor de chocolate, só quero que me trate como eu trato você. Beijo na boca, um carinho a noite inteira, não me deixe de bobeira, hoje eu quero te ter. Em 1999, ela despediu-se da banda e partiu em carreira solo, onde continuou a espalhar sua música com a mesma energia e paixão de sempre. Hoje, no Vozes do Afeto, temos a honra de receber Patrícia Gomes, uma artista que canta, vive e respira música. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei qual é o horário que vocês vão me escutar depois, mas estamos aqui em mais um Talk Show Voz do Afeto. Esse programa que deu o que falar, viu? Nosso primeiro programa foi maravilhoso, muito emocionante, com o Dr. Luiz Augusto. E hoje nós temos aqui, e fico muito feliz quando eu descobri isso, mais uma conterrânea minha do Recôncavo Baiano, Patrícia Gomes. Seja muito bem-vinda, você que ama, vive e respira música, não é isso, Paty? Bem-vinda. Amei, esse ama, respira, vive, é verdade, eu respiro música, amo. Boa tarde, um prazer muito grande estar aqui com você, com todos que estão aí nos assistindo, e que bom, né, que somos conterrâneos. Pois Amei. Ela é de Cachoeira, né? Cachoeira, eu de Muritiba, tá vendo? Mais uma vez o Recôncavo conectando aqui, e não foi intencional, viu, gente? Porque o pessoal fica dizendo que eu fico puxando a sardinha pro Recôncavo lá para Muritiba, não foi intencional, eu descobri na pesquisa que você saiu de Cachoeira. Exatamente. Amo Cachoeira. Paty, primeiro dizer que para mim é uma honra ter você aqui, né? Não somente pela sua trajetória brilhante, né? Uma artista assim reconhecida mundialmente através da música, através da arte, e uma pessoa também maravilhosa, porque eu que na minha pesquisa ali que eu vou a fundo pesquisar o nosso convidado, eu descobri que você é muito querida. Graças viu? a Deus. E a primeira pergunta que eu faço é essa, né? Eu soube que você saiu de Cachoeira com 13 anos. Como foi isso, Patrícia? 13 anos depois que minha mãe faleceu, que eu morava com ela, meus irmãos são 9, né, comigo, todos já estavam, quer dizer, 99% já estavam aqui, porque lá só tinham 3, né, Sim. E todo mundo com sua família, já eu como caçula, eu vivia com minha mãe. Eu sou a caçula. E vem cá, como foi essa sua saída de lá? Rapidinho, pouco tempo depois você já estava fazendo teste para... Exatamente, foi rápido de lá e rápido para entrar na Timbalada também. Foi, gente. Porque como ela tinha falecido, não tinha com quem ficasse comigo, né? Sim. E aí eu tive que vir para aqui assim mesmo, jogada. E aí, antes de entrar na Timbalada, eu cantei em 2 músicas do bairro, né? Que meus irmãos moravam na Chapada do Rio Vermelho, então eu tive que ir para lá. E logo depois, Coelho, que hoje está morando em Portugal, se ele estiver ouvindo e vendo essa entrevista, um beijo no seu coração. Ele vai ouvir, Coelho, vai chegar esse corte. Sou muito grata a ele, e ele não queria que eu fosse, viu? Ou eu não queria ir fazer o teste. Por medo? Não, porque eu não tinha descoberto que eu seria cantora. Eu queria ser... Nossa, então foi realmente um acontecimento, de Deus né? mesmo, Exatamente. Sabe? Quando ele toca Quando assim ele o dedo toca... e ele diz, você vai fazer isso, sabe? Você vai ser isso, vai É ser assim. aquilo que dizem pra gente, né? O que tem que ser nosso, não adianta. Exatamente. E ele, não, vamos lá, vai ter várias meninas e tal. Quando eu chego lá, as meninas tudo bonita, tudo bonitinha, tudo arrumadinha, e eu lá, oh meu Deus. Eu disse, o que foi que eu vim fazer? O que foi que eu vim fazer aqui, meu Deus? Aí eu sei que todo mundo, eu cheguei lá 11 e alguma coisa da manhã, Sim. ainda era barro, né?
não era nem Timbalada ainda. Foi aonde? Foi aí? No Candial. No Candial. Deu até para ir andando, que eu morava na Chapada do Rio Vermelho. Pertinho. Fiquei um ano, foi tudo muito rápido. Nossa. E aí eu fui andando com ele e todo mundo fez o teste e a banda já estava indo embora. Já estava se recolhendo, né? Sim, porque sim. começou a chuviscar e Brau, os instrumentos ficavam na casa da mãe dele, que é Dona Madá. Dona Madá. Um beijo, Dona Madá. Eu soube que tá com um restaurante, tô doido pra ir lá. Então, menino, que restaurante, e eu preciso ir lá. Eu fui lá, sabe como? Quando eu estava na banda de Brau, Sim. a feminina, Sim. Timbalades. Sim. E eu fui ensaiar, estavam, né, organizando ainda, não sei como é que ficou. Quer dizer, eu peguei, enquanto eu estava construindo, né, reformando, e depois ainda não fui lá, estou devendo uma visita, né? Então aí todo mundo estava indo embora, né? E Cícero, que era o empresário de Brau na época. Cícero Menezes era o empresário de Brau na época, e ele falou: Brau, a menina tá aqui desde 11 horas da manhã, já era 6, 18 horas já. Deixa pelo menos ela cantar uma música aí, a banda continua se recolhendo, né, indo. Aí eu comecei. E aí você pegou o microfone. Menina, aí comecei, maravilha. A galera, a maravilha, com aquela voz fininha, nossa. Meu Deus. Aí a galera, aí todo mundo arrepiado. Aí eu, maravilha, a galera, e eu... E me chama, vem cá, vem cá, vem cá. Caramba. Aí Brau começou a tocar, tipo, foi um samba. E eu comecei a cantar. Você, sempre mulher, primazia que deslumbre, que acata o mais profundo sentimento. Chega, eu fico arrepiada. Gente. E foi aquela coisa. Aí Brau parou a banda. Aí no dia seguinte, Dona Patrícia já foi pro estúdio WR. Caramba. Gravar toque de timbaleiro, minha gente. E caramba. Pronto, e aí veio capa de CD, tô resumindo, sim, viu? Sim. E aí veio capa de CD, que eu nunca pensei na minha vida que eu fosse ficar pintada numa capa de CD. Gente, e a famosa capa do CD da Timbalada, que correu o mundo, a Timbalada correu o mundo com essa capa. O mundo, eu fui até o Japão, meu irmão. Até o Japão. Agora uma coisa que eu ia te perguntar, mais lá pra frente, mas já que você tocou no assunto, como foi essa... Não, mas a gente tem pouco tempo, a gente tem que tentar extrair tudo, né? Diretamente aqui dos estúdios da Urban Studio, né? Em nome da FBC Produções, eu esqueci até de falar, tô emocionado aqui com Patrícia. Que coisa linda! Como foi essa história da capa também? Foi na sua primeira temporada com a Timbalada? Foi logo quando chegou, caramba! Tipo assim, Você tinha quantos anos? Eu tinha 15. 15 anos. Eu tinha 15, eu era de menor. Isso hoje em dia dá um problema. Dá um problema seríssimo, seríssimo. Só para você ter ideia, eu acho que nem teve assim que assinar para eu viajar para fora do Brasil. Foram vários vários países que a gente fez. Nossa. E o último foi Japão, né? Perfeito. E nós estamos falando mesmo da capa. Da capa. Você foi, cantou, foi para a WR. Isso. Já gravou? Aí, já gravamos. Então pintou o primeiro show. Como era tudo começo, condições que é bom, nada, né? Brau tava começando também, porque tocava com Caetano Veloso. E não era tudo muito fácil assim, não. E aí o que foi que aconteceu? E agora? E aí? E o figurino, como é que vai ser? E aí, Pintado do Bongo, que ele tem como pai também, que já faleceu, deu a ideia, por que não pintar? Não é? E surgiu essa coisa da pintura. Beleza, um monte de homens, só Dona Patrícia, de mulher. Beleza, pintou todo mundo com seus corpos. E Patrícia? Como é que vai fazer? E tá entendendo, minha gente? Aí deram a ideia, não, vamos pintar Patrícia também. Eu disse, mentira, meu Deus do céu. E na hora você foi deixando, né? Tô aqui, vou fazer o teste, o teste vou cantar, já foi. Vou pra gravadora, vou pra capa do CD, vou. E aí pintou Dona Patrícia, mas assim, eu vou te confessar, era muito, muito desesperador quando eu tava cantando Pintada. Por quê? Porque a música da Timbalada, ela é dançante. Você era a única mulher na banda? E não, imagine, tudo isso junto de uma vez só. Eu fui uma danada, viu? Rapaz. Eu paro pra pensar, hoje em dia que eu tenho 40 e poucos anos, nem me pergunte um pouco que eu não vou falar. Eu mandei no questionário, ela não respondeu essa pergunta. Mas, aí, hoje eu fico pensando, eu disse, meu Deus, eu fui uma guerreira. Foi uma guerreira. E essa coisa do empoderamento, né? Hoje em dia, meu Deus, eu já era
Ah, sem essa palavra existir. E cantando, cantando e encantando, porque foi realmente, é uma trajetória muito bonita, né? A gente aqui no programa, a gente traz pessoas que têm essa história, que tem uma lição, né? Para deixar para as pessoas, a ideia é justamente essa, a ideia não é buscar polêmica, buscar frases polêmicas, não. A gente quer inspirar pessoas. E quando veio a proposta até de Laís Carvalho, minha amiga, um abraço para ela, que trouxe a proposta da sua história, assim, eu fiquei muito feliz, porque realmente a gente que é do interior, a gente sonha, a gente quer uma chance de mostrar nossa arte, né? Hoje está até mais fácil com a internet, né? Eu mesmo comecei através da rede social, lá ainda morando lá no meu quartinho, lá na Rua do Sertão, em Muritiba, né? Na casa de minha mãe. Mas eu imagino que naquela época era muito difícil. E você não saiu de Cachoeira com essa intenção, não foi intencional, não. Eu gosto de cantar, eu vou para a capital buscar esse sonho. Não, foi o sonho que ele encontrou. Exatamente. Olha que coisa forte, né? Caramba. Até porque eu saí de lá muito triste, muito você acabou de perder sua mãe. Sim. E só saí de lá por isso. Então eu estudava no interior para ser professora. Que estava era, na minha mente a professora. Que era uma grande profissão lá na época. Exatamente. Né? Rapaz, é realmente incrível quando o sonho nos encontra, né? É muito bacana. Agora, algum momento você sentiu medo nesse furacão todo positivo que você estava vivendo ali, né? De muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E teve algum momento que você disse assim, rapaz, eu não vou não. Não vou não, você só foi. Fechou os olhos e foi. Eu fui. Medo nessa trajetória toda, eu acho que aconteceu sim, porque essa nossa vida, ela tem seu lado bom. Eu acho que na vida em geral, né? Tudo tem sua parte boa e sua parte ruim. Sim. Então foram muitas coisas passadas, né? E eu mesmo sem maturidade, eu não tinha maturidade nenhuma, não estava... 15 anos, gente. Meu amigo... Eu não sabia nem o que era ar-condicionado. Quando eu entrei lá na WR para gravar, eu disse, meu Deus, por que está tanto frio? O que é isso? Perguntei assim mesmo. Nossa. Porque era meu interiorzinho mesmo, era a minha vidinha, sabe? Então, eu acredito muito que Deus preparou tudo bonitinho, tudo certinho, para que eu pudesse... até ter forças para quando viesse o medo, né? Sim. Eu saber como me levantar, como me superar. Nesse processo, Paty, tinha alguém assim, porque assim, você tinha perdido sua mãe, né? Veio para a capital, tinha alguém assim que você considera, era assim, na hora da dúvida, que você recorria assim, o que é que você acha? Eu faço, não faço? Eu vou ou não vou? Tinha alguém assim que você... Que eu conversava? Como conselheiro ou conselheiro, uma tia, uma amiga? Minha irmã. Sua irmã? Minha irmã, Eu ficava com o filhinho dela, né? Sim. Lá no interior. E aí, quando a minha mãe faleceu, eu vim e trouxe o Rafa, que hoje é um homem. Eita Rafa. Até trabalha comigo, acredita? Tá vendo, gente? Olha pra isso. E eu conversava muito com ela, porque a gente era muito próxima. Só para você ter ideia, ela que, nas festas que tinha lá no interior, né? Porque tem sempre isso, banda vai, sim. Como eu era pequena, eu dizia a ela, poxa, eu queria uma bota de Xuxa. Ela ia comprar. Eu nunca esqueço, ela comprou uma bota branca para mim. Oh, gente, eu nunca esqueço dessa época. Aí tudo que eu pedi a ela, que estava no orçamento dela, nas condições dela, ela comprava para mim. Que bacana, então, né? Eu conversava com ela, eu perguntava, e ela sempre... E assim, a minha família sempre me deu força, sabe? Você estava conversando comigo ali antes, 9 irmãos? 9 irmãos. Né? E 9. A caçulinha dos 9, tá vendo, gente? Eu acho que só uma vez que meu irmão... Eu acho que eu nunca falei isso em entrevista nenhuma, que ele era muito... Naquela época, era muito... Machista? Fechado. Fechado. Então, quando ficou sabendo que eu ia pintar os seios, que eu ia me apresentar, aí não gostou muito, né? Eu disse, mas é artístico. Tá vendo? E foi. Agora, uma dúvida, essa pintura da capa foi o que incentivou essa coisa do turista que vem para cá, vai pro Pelourinho e se pinta? Ou já tinha isso no Pelourinho? Foi depois dessa explosão da Timbalada? Foi depois da explosão da Timbalada. Hoje tem gente que trabalha, que ganha dinheiro, né, em cima disso. Que maravilha. Aí, gente, você que está aí nos ouvindo de outros estados, até de outros países, que gosta de Salvador, que gosta da nossa cultura, que vem pro Pelourinho e de repente vai ali, aquela pintura ali surgiu,
Nessa época Nessa aqui. época, Nessa época, exatamente. tá Que vendo? coisa linda. Lindo Ai, demais, que bom, né? que bom. Então, Eu fico super feliz então com se tudo fosse isso. hoje, você faria tudo igual. Mas você está falando do quê? Da Da pintura? pintura, da capa. Hoje. Pintava, assim, os braços. Pintava os braços, o Agora é rosto. engraçado, né? Hoje as coisas estão. Porque hoje você, uma capa daquela, hoje não causa tanta estranheza como naquela época. E hoje você já tem essa. Por que você tem essa. Eu acho que já passou, já deu. Não tenho nem mais idade para isso. Estou velha, minha gente. Não invente, não, viu? Pelo amor de Deus, meu Deus. Rapaz, agora, falando um pouco dessa sua trajetória, você deve ter construído muitas amizades, né? Muitas. Mas espera aí, vamos assistir aqui, que a gente tem um... Falando de amizade, eu lembrei de uma coisa aqui. Fala, Paty, tudo bem? Como É você isso tá? mesmo. Quero te agradecer por tudo, dizer que eu tenho um carinho enorme por você. Muito obrigado por tudo que faz pela nossa família. E te agradecer pela amiga que você é, pela pessoa companheira, né? Sincera também, né? Muito transparente. Enfim, desejo todo o sucesso do mundo para você, tá bom? Um beijão, fica com Deus. Sucesso. Oi, Paty. Patrícia Gomes? Não, minha morena cor de chocolate. Falar de você é muito simples. É uma pessoa humilde, maravilhosa. Quem me conhece sabe. É uma grande mulher e, ao mesmo tempo, uma criança, uma menina que gosta de fazer brincadeiras, que trata todo mundo bem, mas que tem um coração de ouro. Eu sou muito feliz de fazer parte da sua vida e dizer que eu sou sua amiga. Muito obrigada. Beijo. Oi, Paty. Oh, Tô passando dona aqui Ana. para te dizer que a gente te admira muito. Eu me lembro quando a gente foi morar lá no condomínio, você estava na academia e a gente não sabia utilizar os aparelhos, aí você foi, parou seus treinos e foi ajudar a gente. A gente te admira muito, viu? Admira o cuidado que você tem com os animais, admiramos a forma que você leva essa sua vida tranquila. Só quem não te conhece é que pode falar alguma coisa ruim de você. Na verdade, eu te conheço há muitos anos, né, e tive o privilégio de fazer parte da sua equipe, da sua banda, onde eu aprendi muito e cresci muito profissionalmente. Então, dentro de mim, no meu coração, só tem gratidão a você. E a única coisa que eu posso te dizer é que eu te amo muito. Você é muito mais do que uma amiga, você é uma irmã que eu tenho e que eu vou levar para a vida toda. Te amo, meu amor. Oi, Paty, meu amor. Passando para dar Recife. um beijo em você. Dizer como eu sou feliz de ter O você na minha sotaque. vida, na minha história, na música. Né? Essa sua voz linda, dona de tantos hits incríveis. E eu tenho certeza, amiga, que é só sucesso. Mais e mais e mais para frente. Deus na frente sempre dos seus caminhos, da sua carreira, da sua vida, da sua família. Eu e minha família te amamos muito. Estamos aqui sempre, meu amor. Um beijo grande. Em Brasília, para homenagear essa criatura incrível que é a Patrícia Gomes. Que mulher incrível, que mulher extraordinária, que ser humano mais fantástico, uma amiga que a gente brinca, que a gente tem essa amizade há 300 anos, que a gente se conhece porque ela começou a cantar no Timbalada ali. Então, Patrícia, você está no coração, você é uma mulher linda, guerreira, talentosa, maravilhosa, te amo muito e você sabe, conta comigo para sempre. Eita, Paty, quem são essas pessoas para você? Meu Deus. Ai. Ai. Gente. Olha, fiquei Engatou, nervosa. engatou. Gente, fiquei nervosa. Pronto, Meu já Deus. foi. Pronto, já foi. Meu Deus, todos amigos, assim, de muitos anos, né? E eu tenho um carinho enorme. Herbert, gente, ele tem assim um carinho tão grande por mim, uma gratidão, só Ele- porque a segunda pessoa que falou ali é mãe dele. Sim, sim. Então, a mãe dele é toda, Aham, sabe? E Liu. eu fico conversando com ela. Então, ele é grato porque eu dou conselhos para ela. É uma pessoa assim que não tem nada nas mãos, mas tudo, acho que tudo tem limite, né? Sim, sim. Então, as pessoas se aproximam dela para talvez
para se aproveitar. Sim, sim. E ninguém chega, tem a coragem de chegar para ela E dizer o que precisa ouvir. Isso, que precisa... Que isso é muito bonito na amizade, né? Exatamente. Você dizer o que o outro precisa. Né? Às vezes as pessoas querem se cercar de pessoas que dizem apenas o que ela quer ouvir. Exatamente. Né? Isso não é saudável. Não é. E a gente, quando gosta de verdade, a gente se incomoda. Com certeza. Né? Mesmo correndo o risco de perder a amizade. Ou não, até não perder a amizade, porque quando é de verdade, eu acho que ali, não perde. Fica rusga, depois volta lá e diz, o Pati tem razão. Isso. Então, poxa, rapaz, meu Deus do céu. Agora eu soube que Dani é de Recife. Da época da Timbalada. Nossa. Ou seja, amizade verdadeira que perdurou, né? Prevaleceu. Sim. Até hoje continua. Então, assim, eu agradeço muito a Deus porque eu tinha muitas amizades na época da Timbalada. Então, depois que eu saí da Timbalada, ficaram realmente as amizades de verdade. Deus tirou, né? O que realmente não era. Esse último de Brasília, Marco Polo, você... Também. Tem um carinho. Eu tenho um carinho por todos. Muito obrigada. Fiquei muito emocionada. Que coisa linda. Eu achei muito bonito assim, esse carinho. E você fala uma coisa importante, né? Que mesmo após a saída da Timbalada, esses amigos permaneceram. E tem muito mais, viu? Muito mais. Eu acho que o Senhor não deu para botar todos. Sério? Meu Deus. Não tinha como botar todos, que é só uma hora, tempo, senão... Né? Senão o Igor vai dizer, gente, acaba. Ai, gente. Mas, Paty, aproveitando a gente falando de amizade, né? A gente sabe que na nossa caminhada tem pessoas que nos puxam tapete, tem pessoas que nos dizem coisas desagradáveis, tem pessoas que são às vezes desagradáveis com a gente. Não significa que essas pessoas são vilãs da nossa vida também, porque às vezes é o momento que a pessoa está vivendo, é a história que a pessoa, né, às vezes é o que ela tem para oferecer, às vezes é a forma dela demonstrar que se importa, né? Acho que a maturidade vai ensinando a gente isso, né, que às vezes o que a gente culpa o outro, às vezes não é tão culpa do outro assim. E eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque a gente se coloca no outro lugar, né? Se tem alguém nessa sua trajetória, na trajetória da sua carreira, ou na trajetória até da sua vida pessoal, se você tivesse a chance de pedir desculpa, você diria, se tem alguma pessoa assim, nessa sua trajetória, assim, eu falei em algum momento, eu disse, eu não fiz, não liguei. Eu já pedi. Já pediu? Já, para uma menina. Quando eu pedi desculpas para ela, mesmo estando certa, viu? Mas Deus ensina, a palavra ensina pra gente que é tipo é melhor dar do que receber. Então, é a mesma coisa para desculpa. Mesmo que você esteja certo, se tesar ali, dizendo, sabe, ficou chateado, e tá vendo que você magoou, machucou, vai e peça desculpa, mesmo que quando você peça desculpa, a recíproca seja... Que foi o que aconteceu comigo. Mas o meu coração descansou, porque... Perfeito. Que é importante, né? Você ficar em paz. Eu fiquei em paz. Eu tenho uma amiga que... E se tiver alguém que Deus coloque na minha mente... né? Para que você faça isso. Isso, sem problema algum. E tem alguém, não precisa falar o nome, que você espera uma desculpa, assim, pô, essa pessoa poderia me procurar para me pedir desculpa. Tem. Tem. Mas se não pediu, que ela descanse em paz também. Porque eu já, sabe? Porque quando a gente guarda, só faz mal pra gente. Tô errada? Verdade. Isso. Tem um texto que eu li uma vez que fala justamente isso, né? Que o perdão, ele faz muito bem, porque às vezes a pessoa nem sabe que lhe fez um mal. Exato. Às vezes a pessoa nem sabe que o que falou lhe ofendeu, que o que deixou de fazer lhe machucou. Às vezes a pessoa não sabe. Aí você tá ali guardando aquela mágoa, guardando aquele ressentimento rancor, que lhe adoece, né? Porque já mesmo, né? A própria ciência tem vários estudos que mostram como a mágoa, né? Como a falta do perdão adoece você. Adoece. Né? E ali é só você que está sendo prejudicado. Né? Ou prejudicado. Então, gente... Exatamente. Perdão é difícil. Talvez uma das coisas mais difíceis, né? Que existe. Sempre quando eu mergulho nessa coisa da espiritualidade, da Bíblia,
até do próprio cristianismo, né? Que eu gosto de estudar muito, acredito muito em Deus e tudo. Que Eu bom. sempre acho isso, que o perdão é a coisa mais difícil que tem, porque mexe com muita coisa, mexe com o ego, mexe com a vaidade, né? Mas a gente precisa aprender a perdoar. Mas ele liberta. Totalmente, em várias formas. De várias formas. Então, se tiver oportunidade, perdoe. Se tiver oportunidade para pedir desculpas também, peça. Porque só vai fazer bem para você. Ô, Paty, quando você olha para trás, o que mais te traz alívio? Quando você olha assim para a história que você viveu até aqui, você diz assim, poxa, que alívio por ter tomado tal decisão, por ter feito de tal forma, por ter dito não, ou por ter dito sim no momento certo. Na minha vida tem muitos acertos e muitos erros também, Sim, que ninguém sim. aqui é perfeito. Perfeito só existe um. Mas assim, o que me deixa aliviada, feliz também, é saber que as minhas decisões, quando ela era para ser sim, foram sim, mesmo com pouca maturidade, mesmo sabendo que eu não estava preparada, né? E foram essas decisões que me trouxeram aqui, onde eu estou hoje, né? Errando, acertando. O que me deixa feliz é isso. Saber que eu não errei tanto e acertei mais. Perfeito, perfeito. E eu vi que você, acho que foi em 2000, me lembro só o ano, mas você gravou um álbum gospel? Então você é cristã. Eu creio muito em Deus, muito, muito. E o que seria de mim se não fosse essa fé? Estou sendo sincera assim com você. O que seria de Patrícia Gomes se não fosse essa fé? Essa fé que me sustenta, que me levanta. Porque a nossa vida tem altos e baixos. Altos e baixos. Né? E a vida às vezes passa realmente como uma locomotiva pela gente, destrói mesmo. Assim. Acho que a gente acha que não tem mais jeito, que não tem mais sentido, que não tem, que a gente não vai mais conseguir, a gente não consegue olhar uma saída, porque às vezes a vida, você perdeu alguém que você ama, né? Você de repente olhar para um sonho e ver que não vai ser mais possível realizar aquele sonho por algum fator, isso machuca e acontece na vida de todo mundo. E no meio desse caminho, aí vem tantas pessoas, né, ou algumas pessoas querendo te levar para o buraco mais ainda, né, querendo te afogar. Aconteceu muito com você? Ah, sim, sim. Eu não sei se eu estou saindo aqui do papo, mas é coisa rápida. Todas as entrevistas que eu dei, quando era me perguntado se eu sofria, se eu já sofri preconceito, eu dizia que eu lembre não. Mas depois eu em casa, eu disse, meu Deus, quantos preconceitos eu já sofri. E não percebi. E não percebi. De ir em uma loja e o segurança está me seguindo. Isso é um preconceito, Isso é um né? preconceito. Não é? Isso Então, é na minha mente, de ir para o salão... Sim. E o cabeleireiro. O negócio difícil de falar. E o cabeleireiro não querer fazer o meu cabelo. Nossa. Eu sofri isso 2 vezes aqui, né? E, tipo assim, ó, você vê o sofrimento dos gays hoje, ele é gay. Os dois são gays, né? Poderia tá pensando diferente, tá? Porque passa, quer queira, quer não, passa pelo preconceito também. E outras coisas. Aí eu disse, não, já sofri e muitos. Foram muitos. Nossa. E às vezes é tão sutil, né? Que isso eu sei porque eu vejo, leio muito sobre isso, né? Assim, nunca vou ter noção de como é sofrer preconceito racial. Mas alguns amigos falam para mim, de forma muito sutil, né? Eu tenho um grande amigo chamado Tássio Santos. Sim. Eu lembro, ele tem um perfil hoje maravilhoso, faz muito sucesso, lançou um livro agora. Tem um perfil chamado Herdeira da Beleza, que fala sobre essa questão da maquiagem, né, para pele preta e tal. E foi um trabalho de faculdade, assim como o meu perfil também. E a gente se conheceu na faculdade, a gente sempre trocava ideia. E aí eu lembro que foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar do racismo velado, né? Que ele foi parado numa van para o que a polícia faz, né? Quando para um ônibus, uma van para poder revistar. E ele disse, só tinha 3 negros na van, só foram os 3 negros revistados. Ele é? Ele é. Certo. E ali né, são coisas que naquela época, né?
Naquela época não é muito longe, não. É ali em 2011, 2012. Né? A gente não falava disso tão forte como fala. Tipo, hoje eu debato isso com meus filhos na mesa, tomando café. Né? Mas naquela época não se falava disso. A primeira vez que eu ouvi isso foi dentro da faculdade. E eu passei a observar isso. Né? E ter mais cuidado também, porque a gente vem de uma cultura, né, totalmente racista, machista. E só eles que foram... Só os 3 que foram revistados, né? Porque em Cachoeira, em Cachoeira, né? Então, assim, realmente acredito que deve ser muito difícil para você voltar e perceber isso depois, né? Essa ficha cair. Sim, exatamente. É doloroso, né? A gente sente. Tem pessoas que acham que é demais, né? Não é não. Só quem passa por tudo também, vou repetir, tudo na vida, só quem passa é que sabe. Só quem passa é quem sabe. Só quem passa é quem sabe. Como foi esse processo da sua descoberta? Você decidiu cantar música gospel. Hoje foi uma construção da sua carreira solo? Foi uma decisão minha. Sua mesmo. Eu senti, eu percebi que eu precisava me afastar. Sim. Né? Mesmo o pessoal, o povo dizendo volte, que eu parei realmente Parou de totalmente. cantar música do mundo. Do mundo. Assim. Parei, e foi uma decisão minha assim e acertada, porque me fortaleceu muito, né? É tanto que até hoje eu continuo frequentando, buscando, orando, são minhas orações que me levantam, sabe? Quando diga ao fraco, eu sou forte. Sim. A minha base é essa, diga ao fraco, eu sou forte. E eu não vou dizer que foi 1000 maravilhas, eu estou falando de pessoas, não do Pai Celestial. Nem cogito. Nem questiona isso. De Deus, cogito. Eu nem questiono isso. Deus é Deus sempre, hoje, amanhã e sempre. Mas assim, nem todo mundo que está na igreja, né? Compreende, Pronto. Né? Então, assim, foi um pouquinho doloroso também, porque eu passei pelos julgamentos também, alguns julgamentos. Mas isso não me abateu, não, viu? Não me abalou, não. Nem deve. Não pode. Você tem que focar nele, exatamente, né? Que é ele que te sustenta. Eu ouvi um dia desse uma coisa tão bonita, justamente sobre isso, né? Me conte. Que a pessoa religiosa demais acaba esquecendo do principal, que é Deus, e fica focando nas pessoas. Exatamente. No comportamento das pessoas. Exatamente. Né? Mas em compensação... Porque a religiosidade não pode lhe afastar. Não pode, né? Mas em compensação... Isso para qualquer religião, tá, gente? Qualquer religião. Eu estou falando de 10%, viu? De 100, estou falando de 10, ou seja, 90%, graças a Deus. Lhe abraçou. É tudo de bom. Tem algum louvor que você gosta? Você dá uma palhinha pra gente? Eu gosto de vários. Qual é aquele assim que diz assim, poxa, esse aqui, porque tem alguns que parece que pega a gente assim, né? Dá um chacoalhão, bota a gente pra... Qual é? Ai, meu Deus, olha, tem esse sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que mim se ache só a ti. E então, usa-me, Senhor. Eu aprendi muito com música gospel, viu? Sim. Eu aprendi muito, porque assim, quando eu entrei na Timbalada, não era aquela coisa boa, não. Até porque eu nunca tive aula, nunca fiz nada, foi papum, sabe? Então, assim, eu fui na cara e na coragem, com o dom que Deus deu. E outra coisa, no ano 96... Foi em 93 que eu entrei. 92 para 93. Mas em 96, Margarida Perfumada foi a mais tocada do carnaval. Sim. Chechel ganhou como cantor revelação. E Patrícia também ganhou. E Patrícia ganhou como cantora revelação e recebeu o prêmio nas mãos de Ivete Sangalo. Exatamente. Rapaz, você fuçou tudo. Tudo. A gente pesquisa. Pelo amor de Deus. A gente faz o dever de casa.
Ele foi longe. Olha, E ainda ganhou o melhor bloco. Então, assim, foi um momento histórico para Timbalada, aquele momento para você, né? maravilhoso, lindo. Eu não acreditei, eu disse, é sério. Agora, ô Paty, entrando um pouco nessa parte assim, do cenário, né? Do mercado, e até um pouquinho da indústria, né? O que é que você acha que aconteceu de lá para cá, né? Que o axé, a música baiana, perdeu um pouco de espaço no cenário da música? Ou você acha que não perdeu? Tem cantor que diz que o axé morreu, você acha que o axé morreu? Ou o axé tá aí, vivo como nunca, claro, hoje disputando com outros ritmos? O que é que você acha disso? Eu não vou mentir ou esconder como alguns fazem, porque eu sou muito verdadeira. Sim. E eu até entendo também o porquê que eles dizem que não. Mas assim, ele está agonizando. Sim. A verdade tem que ser dita. Por que isso? Na minha visão, se os empresários, até da época, Sim. e hoje também, se eles fizessem como o pessoal de Goiás, eu só falo assim, né, Léo? O pessoal de Goiás faz. Pô, tá vindo coisa nova aqui, abraça, dá uma força. Não querer pegar tudo só para si, e quem quiser que que se nade, entende? Com certeza o axé não estava do jeito que está hoje, infelizmente. Mas cabe a nós, eu venho na luta aí do samba reggae, do axé, onde eu vou, eu levo a nossa Lançou um clipe agora. Você viu, né, que eu poderia estar fazendo o que está aí não que eu não deva fazer, pegar alguma coisa ali, atualidade, até porque a gente precisa, né, abraçar os novos, as pessoas, né, que curtem hoje a música atual, né? Pra gente não ficar também só no velho, no que passou. Mas assim, eu sigo tentando fazer com que não morra, né? O nosso axé que é maravilhoso, né? Maravilhoso, aqui para nós, o nosso samba reggae, o nosso axé, a nossa batida percussiva. Não, eu sigo na luta. Você chega no carnaval, quando começa aquelas das antigas mesmo, Nossa, não tem coração que aguente. Rapaz, hoje você ouve uma música, você não sente. Não tem aquela... Tanto que é essas antigas que fazem faz a gente se conectar, né? Faz o coração bater mais forte. Faz chorar. Demais, porque lembra, né? Lembra aquele momento maravilhoso que você viveu, que a gente, né? Que dizem que hoje não volta mais. Eu acho que volta, nisso aí eu não concordo. Volta, se a gente tentar, a gente volta. E se esses empresários aí passar a pensar diferente... Por que você acha que eles fazem isso, Paty? Você acha assim, tem muita gente boa na Bahia, a gente tem que concentrar aqui, senão vamos perder a majestade, ou é ganância, o que é que você acha? Tudo misturado aí. Tudo misturado. Porque tem muita gente boa na Bahia. Às vezes eu fico assim, rapaz, eu viajo muito, dando palestra. E às vezes eu dou muita palestra em jornada pedagógica, e aí sempre tem um show no final, né, para os professores. E aí eu digo assim, gente, é muita gente boa, muita gente boa na Bahia. Muita e essas gente, pessoas não têm espaço. E não acontece, não tem espaço. Por quê? Porque aqueles empresários, pouquíssimos, conta de dedo, meu irmão. Conta de dedo, 1, 2, 3... né, que estão ali comandando, né, que tem uma micareta, aí só vai as mesmas pessoas, as mesmas, sabe? Só, tipo, 3, 4. Tá assim, nesse nível. Tanta gente aí, até negras mesmo, né? Tantas cantoras negras. Você vê... Muita gente boa. Muita gente muito, muito. E você, tipo assim, não tô falando nada de Ivete, nem de Daniela, nem de Claudinha. Sim. Gosto das três demais. Não é o artista, é o empresário, é que tá por trás, isso. Né? Mas assim, falou da música da Bahia, aí mostra as três. É justo? Eu acho que não é. Né? Não, eu não tô dizendo... Pô, Patrícia, você tá falando... Não, gente, não. Não tá personificando... Não. Sim. É porque eu sei que tem muito mais para oferecer aqui, né? Aí, em contrapartida, elas levam a nossa música, porque só tem elas. Cabe a elas a missão. Cabe a elas a missão. Um beijo para todas. E é assim, você fala dessa
É perceptível, né? É perceptível Ai, que bom. essa unidade que existe no sertanejo. Você falou aí, né, de Com Goiás, né, da galera de certeza. Goiânia e tal. Com certeza. É perceptível, você vê que um grava um DVD, daqui a pouco o Aí outro tá ali, chama o outro, chama, e aí você vê aquele é. cara que você nunca ouviu falar, daqui a pouco tá É. gravando com um Henrique Juliano da vida, um Você Jorge vê? Mateus. Aí você diz, pô, quem é esse cara? E você passa a conhecer o cara. Então, Né? tem esse Porque- movimento, e eu digo assim, eu agradeço muito aos cantores sertanejos, eu sou da Bahia, sou do interior, mas assim, sim. a grande explosão que eu tive na minha carreira foi por conta de Marília Mendonça, né? Que me postou, me seguiu. Maiara e Maraísa, adoro as duas, me seguem, me chama pra live. Às vezes eu entro na live dela, de Maiara, Maiara me bota na live. Então, assim, esse carinho. E assim, às vezes eu fico me questionando. Você encontra porque aqui isso? esse acolhimento de algum. Não. É sobre isso, meu amado. Encontrei de Solange Almeida. Solange Só. Almeida, né? Desde o início. Parece Quando ser gente quando boa eu tava demais, né? começando, e até hoje a gente tem assim, eu tenho um carinho muito grande por ela também. Solange, desde o início da minha carreira, sempre me abraçou. E aí eu fui me perguntando, nossa, é estranho, né? Porque fica parecendo assim que É realmente. estranho, não- é triste, né? É decepcionante. Eu vou te contar uma historinha aqui que você falou que só queria coisas boas. Isso é- Mas não, você vai. Mas eu vou te falar um episódiozinho. Eu não sei se você sabe, mas o pessoal de... Eu estava até falando ontem com um paraense que eu estou pensando seriamente em morar lá. Não assim de vez, Sim, mas assim aos ficar um pouquinhos. tempo lá. Porque o pessoal lá me ama demais, gente. Mas o pessoal daqui também, meus baianos Sim, também sim. me amam, me respeitam demais também. Mas, assim, possibilidades de show lá, o povo lá é um negócio assim que só para agradecer a Deus mesmo. Mas tem um evento lá que ele é muito famoso, Sim. que chama-se, como é o nome? Que eu esqueci. Axé para Recordar. Axé para No Recordar. Pará? No Pará. Sim. Na capital, Sim. em Belém. Sim. Muito famoso mesmo. E eu já fiz várias vezes com a Timbalada, quando eu fazia parte, né? Para você ver que tem tanto tempo. Sim. Se eu não estiver enganado, eu já fiz. Aí, beleza. Aí, teve a edição do ano passado, do ano retrasado. 2023. Isso, 22, 2022. E a Timbalada ia tocar. Sempre toca, na verdade. Sim. Agora que separaram e tal, a Timbalada sempre toca, sempre toca. Então, o povo lá pediu a minha presença. Nossa. E como a Timbalada ia tocar, eu acho que alguém não gostou disso. Eu não estou dizendo que é Dene, que é... Sim, sim. Eu acho que é quem, né, fica Sim. não gostou dessa... Mas quem manda é quem? O povo que compra, não é verdade? Quem manda é o povo. E aí? E aí quiseram, né, me dar aquela Cortadinha. bonitinha, mas não deu jeito. Tocou? Não adiantou. Claro. Coisa claro. boa. Se você olhar meu Insta aí, você vai ver. Ó. Eu até deixei lá, ó. Destaque. Cravei lá em destaque. Então, são essas coisas que não pode. O que é que. Coitada de Patrícia, uma pobre coitada, meu Deus, que anda lutando aí a vida toda, sabe? Depois que saiu da Timbalada, é uma luta atrás da Desculpe. outra. Mas assim, eu não deixei a peteca cair, sabe? Nem deve. As pessoas falam pra mim, gente, você é guerreira, me chamam muito de guerreira, né? Porque quando eu saí, não me tiraram da Timbalada, eu tava sem perspectiva nenhuma. E eu fui à luta, eu fui. Não foi você que pediu pra... Não. E sou mais que vencedora, mas isso já foi, sabe? Mas se hoje a gente tá vendo muito, né, essas turnês da saudade, né? A gente vê aí sim, de 30 anos. essas Isso aqui é coisas de assim. Vamos juntar de novo Solange com o Xande e fazer uma turnê do Aviões. E aí, uma turnê da Timbalada, se você recebesse uma ligação. Meu filhote, eu fiz o carnaval ano retrasado, o bloco Timbalada, foi a Aí, coisa ó. mais linda, foi gente chorando. Eita! Eita! Então você tá disposta a ir viajar o Brasil de menino, novo. eu amo a Timbalada, eu amo a percussão da Timbalada. A Timbalada é minha escola. Por sabe? favor, Igor. Lá vem coisa, ó. Depois dos vídeos, um beijo pra todos. Eu quero até deixar um beijo pra todos. Muito obrigada pela surpresa. Eu amei. Vocês moram no meu coração. Vamos lá. Vamos lá.
Filmando, viu, Brau? Filmando. Aí foi uma gravação para o programa da Globo. Sim. Globo local, do Rio de Janeiro. Maravilhoso. Programa local. Falar dessa pessoa para mim é super importante porque eu acompanhei a luta, né? A guerreira que essa mulher e uma das grandes parceiras de palco que eu sinto muito saudade, mas também tenho muito orgulho por ela ter conquistado o seu espaço, saindo do seu interior, da sua terra natal e vindo para a capital lutar, né, para poder ser essa grande artista que ela é. Então, Patrícia Gomes é o Oscar da música e eu desejo toda a felicidade. Meu amor, Essa menina é um amor, gente. Você sabe quanto eu te amo, quanto você é importante para mim. E eu espero que todas as coisas que você fizer na sua vida, todas deem certo, porque você é muito merecedora. Deus na frente, né, minha irmã? Quem que pode com a gente? Um grande beijo, te amo demais, sua linda. Eu sempre te digo, pode contar comigo para o que você quiser. Colo, bem, sorriso, do lado, música. Você mora no meu coração. Te amo. Eita, e o coração, empate. Misericórdia, faça isso não, menino. Menino é ótimo, né? Menino. Olha. Puxa. A gente falando de grandes nomes, né? Apareceram. Você viu? Né? Você Chechel, Gil, Brau, que né, tem essa. Viu? Revela grandes talentos, né? E Gil, que tá aí, Chechel também. Né? Só pessoas amadas, gente. Eu não tenho como agradecer. Gil é tudo isso aí, ó. Tudo isso aí e mais um pouco. Eu nunca vi uma menina tão amorosa igual essa pessoa. Brau, meu professor. Gil, se quiser, vou dar o contato. Pronto. Gil. Vem arrasar aqui, você vai rir tanto com Gil. Que maravilha. Você não tem noção. Chechel, meu parceiro aí de sempre, fui eu que dei o convite para ele ir fazer o teste na Timbalada. Né? Olha só. E a gente já você vê, menino. Fez história. Fez história. E ele, assim, foi um arraso, né? Um arraso na Timbalada. E Brau, meu professor, né? Buja que fala assim, meu professor. Mas a gente aprende muito com ele. Ele é muito... Tem muito carinho por ele? Sim, claro. Eu agradeço também, porque talvez naquela época, quando Cícero... A mesma coisa é Cícero. Eu tenho um carinho muito grande por Cícero. Se ele dissesse não... eu não estaria, né? Sim. Eu não ia fazer parte da Timbalada, então eu sou grata. Eu costumo dizer que o que passou. Daqui para frente, tudo novo, Sim. né? Tudo se fez novo. Então, a gente tem que viver o hoje. Graças a Deus, a gente já se encontrou, porque desde quando eu saí da Timbalada, a gente nunca mais tinha se falado. Teve algum motivo por não... Por ter saído? Não, por não ter... Saiu e não falou. Não, é aquela coisa que eu te falei. Eu escolhi, né, ficar fora mesmo do cenário, né? Sim. E aí foi aí que eu fiz o CD Gosta, essa coisa toda. E também pelo fato da forma que eu saí da Timbalada e tal, que eu saí, que me tiraram, né? E aí eu fiquei triste, lógico. E eu tenho coração, né? Eu tenho sentimento. Sim. Eu não entendi, mas hoje tudo tranquilo. Falo tão verdade que eu fui convidada para poder sair no bloco Timbalada, no carnaval retrasado de 2023, né? 22. 22. Tem 22, aí tá 24, né? 23. O passado é 23, o retrasado é 22. E eu fui correndo, hora. Então vamos aí, Brau, turnê nova aí da Timbalada com... Né? Turnê da saudade. Não, e o pessoal fica direto, né, falando. Eu quero saber quando é que você vai voltar pra Timbalada. Eu disse, gente, tudo tem tempo, tudo com tempo tem tempo. Fique na paz, não me tire da paz, pelo amor de Deus. Eu fico brincando com eles. Agora teve um depoimento. Igor, a gente tá com um tempinho já corrido, mas eu queria muito que você assistisse esse vídeo, o vídeo 4. Oi, Dinda. Mentira, não fala. Muito sucesso, muita paz. E dizer que você é uma cantora maravilhosa. Estamos muito orgulhosos de você. Um beijo grande.
Moreno lindo, Da eu cor de fico chocolate, doida. só quero que me trate como eu trato você. Ela é doida. E aí, irmã, muita paz, você é cantora maravilhosa. Quem conseguiu isso? Sucesso, irmã. Beijo grande. Meu Mesma Deus, energia, meu mesma É energia. mais que eu. É mais, é muito. Gente, eu não acredito. Quem conseguiu isso? A minha equipe é boa. Minha Meu equipe de 2 pessoas. Minha irmã... Minha irmã não fala, não, gente. E falou e cantou. E cantou, meu Deus. Ai, gente, muito obrigada. Meu Deus. E ali é sua afilhada, sobrinha afilhada? É, sobrinha e afilhada. E afilhada. Ela falou Dinda, né? Porque não Foi deu pra ouvir. Dinda. Dinda. Oh, gente, um beijo. Ai, eu amei. Amei Que tudo coisa isso. boa, coisa boa. Eu adorei, assim, conhecer um pouquinho da sua história. Não tenha dúvidas, assim, que a sua trajetória de vida inspira, ainda mais sabendo, e eu acho que muita gente não sabia disso, né? Que foi, assim, foi um sonho que lhe encontrou mesmo, né? Porque a gente sempre vê assim, a pessoa saiu do interior em busca do sonho. Não, o sonho realmente lhe encontrou num dia de chuva, né? Então, assim, é uma história muito bonita. Assim, parabéns, assim, por tudo que você enfrentou, porque naquela época você deve ter enfrentado muitas coisas, né? Por tudo que você superou também. Então, a gente está aqui muito feliz por ter, nesse pequeno espaço de tempo, ter tido tempo de contar um pouquinho dessa história que às vezes as pessoas... É o que eu disse, né? Quando a gente pensou em formatar o podcast, que a gente chama de talk show também, tipo assim, recorte polêmico, todo mundo já fica procurando ali, mas não, eu quero entender a história da pessoa, eu quero que a pessoa, alguém escute, alguém que está aí no interior da Bahia ou do Brasil, que tem um sonho e que se inspire na história de Patrícia, que ganhou o mundo com a Timbalada, né? E fez história na Timbalada. Então, parabéns e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, eu estou muito feliz. Me chame mais, Não, porque tem muita história. Coisa. Uma hora fica pouco. Mas antes da gente terminar, Uhum. que a gente tem ali 8 minutinhos, eu queria que a gente tenha um quadro aqui chamado Palavra do Coração. A gente usa a inteligência artificial para recriar algum momento ou reviver alguma história, né, ou alguma coisa. Eu não sei ainda o que é que a produção aprontou. Mas, a depender do que aparecer ali, eu vou lhe fazer uma pergunta. Pode soltar aí. Vou pedir para Igor deixar essa imagem. E quem é essa, Patrícia? Quem é essa? Ai, meu Deus. Rapaz, você me pegou agora, gente. Quantos anos você tinha? 13. 13. Aí a pergunta... Não? 12. Porque eu cheguei com 13. 13. 13 anos. 13. Sonhadora. E a pergunta que eu tenho para fazer a você é justamente essa. O que é que a Patrícia de hoje... Passou um monte de coisa aqui. O que é que a Patrícia de hoje diria para essa Patrícia de 12 anos? Eu te amo. Eu te amo. Você é muito especial. Você foi mais forte do que você pensava que era. Você é guerreira. Você ultrapassou limites. Porque foi nessa época aí que ela veio sem perspectiva nenhuma e foi para a luta mesmo, trabalhou, mesmo nova, né? Foi ganhar a vida. Sabe quando dizem foi ganhar a vida? Foi aí, foi para a escola, trabalhava de dia
ia para a escola à noite andando e voltava andando, que não era nada perto, mas não deixou... Ah, gente, isso é para não chorar. Tá fazendo um esforço. Tô mesmo. Porque eu disse, eu não vou chorar, não vou, nada vai me fazer chorar, não vou. E não deixou se abater por tudo de triste, de ruim que estava acontecendo naquele momento. Então eu digo para ela, eu te amo, você é forte, é mais forte do que você imagina. Eu tenho certeza que a Patrícia ali tá orgulhosa da Patrícia de hoje. Ai, graças E a Deus. tenho certeza que sua mãe, de onde estiver, também tem muito orgulho de toda a sua trajetória. Agora... Oh, meu Deus. Muito obrigado por você ter aceitado participar desse momento com a gente. Eu que agradeço, obrigada. E o nome do programa é Vozes do Afeto justamente por isso, porque a ideia da gente é acolher a história e inspirar as pessoas a continuar. Eu tenho certeza que em algum lugar alguém vai assistir esse vídeo, vai assistir a sua história, vai ouvir você e vai dizer assim, se a Patrícia de 13 anos conseguiu, eu também vou conseguir. Vou conseguir, exatamente. Parabéns. Muito obrigada, mas depois você vai me pagar, porque eu disse que eu não ia chorar. Ah, meu Deus. Gente, mais uma vez agradecer a presença de vocês. É um programa curtinho, Poxa. mas que a gente tem certeza que faz tudo com muito carinho para receber os nossos convidados, para acolher a história desses convidados e para apresentar a vocês essa lição, né? Que como a lição de Patrícia, também é a minha, eu me vejo também, eu também sou do interior, sou do interior vizinho até da cidade que ela saiu, que Cachoeira, ali pertinho, 10 minutinhos está em Muritiba. É verdade. Só subir a serra, só atravessar a ponte, passar por São Félix, subir a serra, tá em Muritiba. É isso mesmo. E eu fico muito feliz quando eu vejo gente do Recôncavo, né? Fiquei muito feliz sabendo que você é de lá também, tem um pé lá no Recôncavo, e dessa região que eu amo minha cidade. Tem uma frase de Braulio que diz isso, né? Eu digo pra sempre em minha palestra, onde eu tenho oportunidade eu falo, quem não sabe de onde, quem esquece de onde veio não sabe para onde vai. E a gente sempre tem que lembrar, né, das nossas raízes. E é isso. Então, muito obrigado mais uma vez. A gente vai estar disponibilizando esse programa tanto no YouTube, já vai estar disponível, e depois, acredito que até amanhã, também no nosso podcast, que tem um podcast diário, Vozes do Afeto, todo dia tem uma mensagem ali para você, e esse programa também vai estar disponível lá como bônus no Vozes do Afeto em todas as plataformas, Apple, Amazon, Spotify, todas as plataformas. Kindle não, gente, eu tô com Kindle na cabeça. Amazon Music. Nossa. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter aceitado o desafio de vir aqui, porque eu sei que sua vida tá bem corrida, acabou de lançar um clipe, tá até aí, deixa saltando. Vamos encerrar com um clipe Moreno novo. Chocolate, Moreno Chocolate, que é uma música empoderada. Composição minha. E é uma música empoderada, Rapaz, ela joga duro no pop do Moreno, viu? O Moreno, claro. O Moreno lá, Moreno lindo com sabor de chocolate. Eu só quero que me trate como eu trato você. Olha a mensagem aí, ó. Olha a mensagem. Gravou em vários lugares aqui de Salvador, né? Sim. Muito Cruz bacana. Caída, aí. Muito bacana. Tá saindo áudio? Não, né? Mas é isso, a música é bem empoderada, hein? Se inspirou em algum Moreno? Não me inspirei não. Eu fui só jogando. Mas o recado, mas o recado é igual a mim, eu também recebo as histórias, né? Ali no... Mas o recado tá dado, viu? Tá Mulheres, dado. Qual é o recado? Só quero que me trate como eu trato você. Então me trate bem, para você ser bem tratado, ok? Tchau, gente. Um beijo, até o próximo programa. Pati, obrigado mais uma vez. Obrigada, muito obrigada.